Sejam bem-vindos a mais um evento Mulheres na Política, organizado pelo Comitê Vozes do Núcleo Campinas. Fazemos parte do Grupo Mulheres do Brasil, que é uma rede suprapartidária feminina que defende a liderança da mulher na construção de um país melhor. Hoje, somamos mais de 106 mil mulheres no Brasil e no exterior. Eu sou Cibélia Tom, voluntária do Comitê Vozes Campinas. Nosso propósito é dar voz às mulheres para que contem suas histórias e tragam informação, conhecimento e incentivo a outras mulheres a ingressarem na política. Sou uma mulher branca, meus cabelos são louros e eu estou usando óculos. Hoje estou usando uma blusa de lã branca e um lenço com bolinhas. O ambiente em que eu me encontro tem um papel de parede, um grafismo cinza. Tenho também comigo a Beth, nossa intérprete de Libras. A Beth veste uma roupa azul marinho e o fundo da sua tela é verde. Hoje, nosso tema é Política, um compromisso de fé. A nossa convidada é a Vera Faria. Vera é uma mulher multifacetada. De cara, no nosso primeiro encontro, ela se apresentou como uma mulher de periferia, preta e educadora infantil. Além de amar o seu ofício, também tem uma carreira política que iniciou-se há 42 anos atrás, quando saiu em busca de adesões para a formação do Partido dos Trabalhadores em Campinas. Sua militância e atuação começou aos seus 17 anos. Vera também é mãe, esposa, avó e muito atuante na Igreja Católica, onde é coordenadora da campanha da fraternidade. Por ser uma mulher de fé, nela encontrou sustentação no maior desafio da sua vida, que foi o enfrentamento da perda de um filho. A Vera adora cinema, poesia, literatura, e esses são os instrumentos que ela utiliza para a formação de educadores nas comunidades e nas escolas. Apesar de ter uma atuação permanente nos bastidores das campanhas, nas campanhas políticas do seu partido, a Vera nunca colocou seu nome à disposição para um pleito, até 2016. Agora a gente vai conhecer um pouco da trajetória brilhante que me conquistou já no primeiro encontro, na primeira fala. Tenho certeza que ela será uma fonte de inspiração para muitas mulheres ingressarem na vida pública. Bem-vinda, Vera, minha querida! Boa noite, minha querida Cibele, boa noite a todos e todas que nos ouvem, que nos assistem. É uma grande alegria estar aqui, minha gratidão ao Comitê Vozes e ao Grupo Mulheres do Brasil, que tem essa missão de fazer essa discussão política com mulheres, que eu acho que é muito importante, principalmente nesse ano que é um ano eleitoral. Eu sou Vera Faria, mulher negra da periferia aqui de Campinas, tenho pele clara. Hoje eu estou usando óculos, uso óculos para as leituras. Eu estou usando blusa de frio verde, está frio, estou usando um echarpe estampado com as cores da minha terra, África, da onde também eu agradeço a ancestralidade que me permitiu chegar até aqui. Se hoje eu estou aqui é porque homens e mulheres negras e negros vieram do continente africano, da onde meus pais também surgiram, da onde dos meus pais eu surgi, e estou aqui. E agradeço imensamente essa oportunidade de contar minha história. Gratidão. Muito obrigada, Vera. Vera, primeira coisa que eu quero saber, o que te motivou a se candidatar depois de tantos anos? Na verdade, Cibele, eu já vinha de uma militância, como você disse. Eu fui fundadora do partido aqui na cidade, corri as ruas, pegando assinaturas para formar o partido, porque eu acredito na organização política a partir da base. Mas sempre estive, né, não como protagonista candidata, mas sempre estive como articuladora de outras candidaturas aqui na minha região. Sempre fiz parte dos movimentos populares.
O que me levou a ser candidata foi a conjuntura que nosso país vivia em 2016. Então, algumas coisas juntas me levaram a pensar nessa possibilidade. Primeiro que eu acredito que uma candidatura ela é uma construção coletiva, eu não sou candidata de mim mesma, né? Eu sou candidata porque é um coletivo de pessoas que tem um ideal, vieram na minha casa, me pediram se eu toparia ser uma mulher candidata, porque nós precisamos de mais mulheres como candidatas, de mais mulheres na política. Como eu disse, né, nós somos 50% da população brasileira, somos quase 54% do eleitorado, e quem não é mulher nasceu de uma mulher, né? Então nós temos que estar sempre comprometidas com a política. E eu acredito nessa construção coletiva a partir da participação da mulher. E a realidade que vivia a nossa presidenta Dilma naquele momento de misoginia, de perseguição e de golpe, né? E aí aquilo foi me fazendo a sair, eu não digo de um lugar de conforto, porque a mulher nunca está em lugar de conforto, né? Nós estamos sempre com dupla, tripla, quádrupla jornada. Mas um lugar que eu achava que não era para mim, que era para os outros. Então eu assumi essa responsabilidade de colocar tudo que eu tinha, que era a minha militância de muitos anos, a serviço da construção de uma política, a serviço do bem comum e da participação popular. E também para a gente construir políticas públicas que enfrentassem a violência que vinha crescendo já naquele ambiente em 2016, um ambiente da política tão acirrada. E uma cena que me chocou muito, e eu contei para você que eu estava em casa afastada de atestado, porque eu socorri uma criança que convulsionava na creche que eu trabalho, sou educadora infantil, trabalho em creche. Eu socorri uma criança convulsionando e quebrei meu joelho, estava em casa e vim assistindo essas cenas da política, né, do que estava acontecendo com a presidenta Dilma, e também de um estupro coletivo. E aí eu falei, nossa, com tantas mulheres sendo violentadas e várias formas de violência, eu preciso fazer alguma coisa para além de articular e de apoiar campanhas. E aí coloquei minha militância a serviço e saí como pré-candidata na época, em junho de 2016, como pré-candidata a vereadora a princípio, e aí no processo eu fui escolhida a ser candidata a vice-prefeita na chapa com Márcio Fótimo, uma chapa bastante diferente. Então, eu ia falar sobre isso, Vera. A sua chapa foi um tanto quanto inusitada, né? Pois o candidato majoritário, ele se definia como um homem branco, hétero, de classe média alta, que dialoga com a universidade. E você se define, como já fez aqui, como uma mulher preta, pobre e periférica. E aí, deu match? Deu sim, deu muito. Embora a gente more numa cidade bastante conservadora, Campinas é uma cidade conservadora, né? Campinas foi a última cidade a abolir a escravidão, é uma sociedade que tem uma Câmara que a gente, né, bastante ainda conservadora no sentido de ainda ter muitos homens brancos, né, e que classe média alta, então ainda falta o acesso da maior parte da população. E eu achei que a candidatura Márcio Vera proporcionou esse debate de como pessoas diferentes podem fazer o trabalho para o bem comum, né? Defender o bem comum. Numa das nossas andanças na campanha de 2016, teve lá vamos em tal lugar, tinha mais gente do que carro. Aí eu falei, então eu vou de ônibus, porque é meu costume andar de ônibus. Mulher preta, pobre da periferia, que anda de ônibus, que vai no posto, que vai na creche, que vai na escola. Aí deu um negócio assim, nossa, eu nunca andei de ônibus, né? Então vou andar de ônibus hoje, porque eu preciso experimentar como funciona para dizer de como funciona. Então, não que o prefeito vá andar de ônibus todos os dias, mas se um dia na vida ele não andando de ônibus, como ele vai dizer que o ônibus está bom ou não, né? Somos nós, povo pobre da periferia, aqui em Campinas, conforme o lugar que a pessoa mora, ela passa 2 horas no trânsito dentro do ônibus para poder chegar ao seu trabalho. Então, nós precisamos melhorar as condições de vida da população e uma chapa diferente, com homem e mulher, que pensa desde a universidade até a educação infantil, da educação infantil até a universidade, e que pensa da periferia da cidade até as universidades, ao ambiente, porque a prefeitura, o prefeito, o exercício da política é para todos e para todas, não é para um grupo, não é para um determinado grupo. Ô Vera, a mescla social é muito importante na representatividade política, né? Muito Mesmo porque importante.
Como você vai definir um serviço público que você desconhece, que você nunca usou? Como medir a qualidade, né? Então, essas candidaturas de gabinete, elas têm que se extinguir, né? Essas análises de gabinete, tem que ir para a rua, tem que conhecer o SUS, né? O nosso glorioso SUS, tem que conhecer o transporte público, tem que conhecer onde tem a falha para trazer a melhoria de qualidade na prestação de serviços, não é isso, Vera? E, inclusive, você falando, me lembro de contar um fato, assim, que para mim é bastante significativo. Quando a prefeita era a Isalene e que a gente fazia o orçamento participativo, eu participava das assembleias dos orçamentos participativos. E por que que mulher tem que participar da política? Porque mulher tem um olhar da necessidade da mulher. Quando o orçamento participativo era de manhã, no sábado de manhã, eram os homens que iam. Quais eram as coisas que os homens escolhiam? Campo de futebol, quadra, nada contra o lazer. Mas o homem visualizava isso, né? No final de semana tem que ter um espaço de lazer e tal. Já a mulher, quando as plenárias eram no período da tarde, as mulheres pediam iluminação na rua, creche, posto de saúde. Por quê? Porque da necessidade da mulher. Nós vimos, né, Cibele, na pandemia, esses 2 anos muito difíceis para a população, que a mulher é a grande cuidadora, né? A grande cuidadora da família, a grande cuidadora dos filhos, do esposo, do marido, do pai, da mãe que está doente, do idoso. E aí, quem cuida de quem cuida, né? Então, as políticas públicas cuidam da pessoa que cuida. Então, por isso que nós mulheres temos que estar na política. Nós mulheres vamos olhar para a política pública, mesma coisa do ônibus, né? Um outro exemplo que eu posso dar. Aqui tem uma lei que diz que a partir das 22 horas a mulher pode pedir para o ônibus parar em qualquer lugar por motivo de segurança. O homem tem essa necessidade de ter um ônibus que para em qualquer lugar? Não, não tem. Malemar usa ônibus, né? Poucas vezes usa ônibus, e quando usa, não tem essa necessidade de segurança, né? Geralmente o homem é a figura do agressor, não da pessoa agredida, né? Então, olha como quem faz política tem que conhecer ou estar vivendo a realidade. Por isso que nós mulheres temos que ocupar os espaços de poder e decisão. Foi por isso que eu topei essa empreitada lá desde 2016 e estou aí na luta para que mais e mais mulheres venham fazer essa discussão da política. Mas eu acredito na política não só partidária, porque em tudo nós fazemos política, né? Na compra de uma caneta, a gente faz política. Porque tem o preço da caneta, desde que vem lá do produtor, o plástico vem do petróleo, o petróleo vem lá da base, lá do mar, tem lá os petroleiros trabalhando, tudo isso é política, até gerar o preço do mercado internacional. Então, se eu não quero participar da política partidária, eu posso participar da política do meu bairro, na associação de moradores, no grupo de mulheres, discutir política. O importante é a gente fazer da política um espaço de formação e de consciência e de mentes abertas, que eu acho que tem faltado no nosso país. Então, eu espero me colocar a serviço para isso. Então, isso tudo que você está falando, Vera, é porque a política também é uma prática do servir, né? Sim. Recentemente, o Papa Francisco, ele recebeu em audiência no Vaticano participantes de um programa de pós-graduação social da Igreja e compromisso político na América Latina. Nessa ocasião, ele afirmou que é necessária uma nova presença de católicos na política da América Latina, mas que essa nova presença não implica apenas em novos rostos, mas principalmente novos métodos que permitam forjar alternativas que sejam críticas e construtivas simultaneamente. E ele disse ainda: a política não é a mera arte de administrar o poder, os recursos ou as crises. A política é uma vocação de serviço. Você é uma mulher de fé. Você acredita que a forma como as pessoas encaram a política, ela gera consequência espiritual para a forma como você conduz a vida pública? Nossa, que pergunta!
Grata pela pergunta e por trazer essa concepção de política que o Papa Francisco define, né? O Papa Francisco, ele diz que, na Fratelli Tutti, que a política é a verdadeira expressão da generosidade, do amor, do serviço, né? Eu sou política desde pequena, porque eu sou das comunidades eclesiais de base. Eu cresci aprendendo que a fé e a política são coisas que estão imbricadas. No texto de João 10:10, Jesus diz: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Ter vida em abundância é ter emprego, é ter saúde, é ter educação, é ter lazer, é ter vida, defesa da vida, né? Então, todos os ambientes onde a gente está defendendo a vida, nós estamos fazendo política. Então, para mim, realmente, nós temos um compromisso de espiritualidade com a política. Se um dia e tem a ver com aquela parábola de Jesus também, né? Que você tem um talento. Se você tem um talento e você não desenvolve seu talento, isso lhe será cobrado. E se o seu talento é mal usado, isso lhe será cobrado. Então, acho que as pessoas que estão envolvidas hoje na política, no nosso país, e que implementar essa política de necropolítica, porque nós andamos para trás no nosso país, né? Nós estamos praticamente como na década de 30, se nós formos ver a economia, a situação do povo, o povo voltou a passar fome, ver aquelas filas das pessoas disputando ossos. Eu jamais imaginava, num Brasil do século XXI, ver a situação que o povo chegou. Filas imensas, pessoas morrendo no começo do ano passado por falta de oxigênio. Isso tudo é política. Quem é responsável por essa política de morte, isso lhe será cobrado. Isso tem a ver com espiritualidade. Para mim, isso é muito forte. Assim como aquele, vou dar um exemplo do padre Júlio Lancelotti, aquele que nesse frio está preocupado em abrir as igrejas, colocar as pessoas dentro das igrejas, para dizer que assim, a gente é responsável por isso. Então, eu me lembro, você falou que eu sou da coordenação da campanha da fraternidade, eu lembro de uma campanha da fraternidade que era sobre os povos indígenas. E nós trouxemos alguns indígenas aqui para Campinas para falar nas comunidades. Aí nós estávamos andando com um amigo indígena no carro e veio uma criança vender limão para gente no semáforo. E ele falou assim: Vera, vocês dormem? E eu olhei para ele, mas por que, né, essa pergunta? Vera, vocês dormem com uma criança na rua? Como vocês dormem? Lá no nosso povo, todo mundo é responsável pela educação de uma criança. E o Papa Francisco cita essa frase, né, na aldeia. Todo mundo da aldeia cuida da criança. Aí ele perguntou para mim, como vocês dormem com uma criança vendendo limão no semáforo, né, na rua? E eu falei, nossa, aquilo bateu fundo no meu coração, né? Qual é a nossa responsabilidade? Nós achamos que a gente é tão desenvolvido, tanto do progresso, e quantas pessoas em situação de rua, quantas crianças em situação de rua, e isso é responsabilidade nossa, da política. E a partir do momento que eu não me envolvo, eu sou responsável por isso. Então, por isso que a gente tem que se colocar à disposição. É difícil, Sibeli? É difícil, né? Fazer política, sair, conversar, construir coletivamente. A ideia não é minha, não é da Vera, a ideia tem que ser do coletivo, tem que construir. Para construir, a gente conversar. Às vezes a gente avança 2 passos, recua 1 passo. O exercício da política na coletividade não é uma coisa fácil e não é dada. Então, esse é o exercício. E como a gente faz isso? A gente olha para a nossa realidade. Teve uma campanha da fraternidade que discutiu, em 2018, políticas públicas. Como que a gente faz política pública? Todo cristão deve ser comprometido com as políticas públicas, deve ir acompanhar a sessão da Câmara, ver o que está sendo votado, acompanhar. Porque muita gente, Sibeli, pensa que a política é isso que nós vamos viver agora. Esse enfrentamento. Pessoas confundem política com eleição, com disputa partidária, com Isso. essa coisa inflamada, né? Precisa ver essa distinção de militância e de, não digo nem militância, de se fazer algo durante uma campanha, de se angariar votos e de se criar políticas públicas são tão diferentes. Acabou a campanha, você tem que pensar também naquelas pessoas que não têm o seu perfil, né? Que
É isso que você falou é muito sério. A gente vive numa política representativa construindo a democracia. Então, o processo eleitoral ele faz parte dessa política. Nós temos os partidos organizados, temos um sistema eleitoral organizado, mas isso é uma partinha da política. A política é muito mais que isso. Aonde a gente constrói essa política pública, onde a gente se organiza, onde a gente faz os debates, isso tem que continuar. Para mim, eu vejo assim a questão da política um grande espaço de formação, né? Por exemplo, eu quero uma creche, eu tenho que entender o que envolve fazer uma creche, que é além do concreto, que é além da verba, porque eu faço a creche, eu construo a creche. Eu sou lá o poder executivo, tem que saber também que é o prefeito que constrói. Não é o vereador legisla. Ele autoriza o prefeito a gastar, mas quem gasta é o executivo, quem constrói é o executivo. E às vezes a gente confunde, né? Às vezes a gente vai lá no vereador pedir para ele construir creche. Não, quem constrói a creche é o executivo, é o prefeito. E nós, como população, temos que cobrar do vereador dele votar a lei de diretrizes orçamentárias a favor do povo. Então, uma lei de diretriz orçamentária onde tenha muita creche, onde tenha muita escola, onde tenha mais posto de saúde, onde tenha cultura, onde tenha lazer, né? Mas a gente acha que só votar é importante. Votar é importante, direito e dever ao mesmo tempo. Mas não basta, eu tenho que votar e acompanhar o que está acontecendo. Acompanhar o que o senador faz, acompanhar o que o deputado faz, o que o prefeito, o governador, o presidente. Esse é o papel da pessoa comprometida com a política verdadeiramente. E às vezes isso dá um pouco de trabalho, porque a gente é condicionado. É o sistema, né? Tem 3 I que me incomoda. O imediatismo, eu quero resolver tudo para hoje, e na política as coisas são construídas, demora um pouco mais de tempo. O individualismo, eu quero para mim, não penso no coletivo, então isso em política não dá certo, a gente tem que pensar no coletivo. E a indiferença, eu acho que esses 3 Is são os 3 pecados desse nosso tempo: imediatismo, individualismo e indiferença. As pessoas veem que, por falta de políticas públicas, muita gente está morrendo na fila do SUS, muita gente está sem vaga na escola, muita gente não tem o que comer, e isso é política, porque não tem o que comer, porque não tem emprego, está desempregado, não tem renda, não tem salário. Mas, Vera, se não tem renda, o que a gente faz? Vamos lutar para ter uma política de renda mínima, renda básica, que o governo, em outros países, já vieram copiar de nós, e nós aqui não demos outros passos, né? Outros países têm uma renda básica mínima, tem que ter um mínimo básico que uma família tem que viver. A lei do salário mínimo diz que a gente tem que comer isso, 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 e não está sendo respeitado. A gente não tem direito à casa, os aluguéis estão caríssimos, tem gente perdendo a sua casa. Então, tudo isso é política. E às vezes a gente não, nessa coisa dessa loucura de cuidar de si, a gente esquece que cuidar do outro também é cuidar da gente, né? Eu acho que é assim, eu cuido do outro, cuidando do outro, eu estou cuidando de mim. E isso é política, política do bem comum. E é nisso que eu acredito, fazer todo mundo junto, fazer. E é possível, aqui em Campinas mesmo, a Campinas é uma cidade rica, não é uma cidade pobre. O Brasil é um país rico, não é um país pobre. É mal governado e é mal distribuído. Nós temos falado muito que a gente paga muitos impostos, nós os pobres, né? Mas os ricos não pagam tantos impostos. Precisamos pensar como melhor distribuir esses impostos que já são pagos pela população e reverter isso, como você disse, em serviço público de qualidade para a população. Vera, eu ouço você falar e eu só fico imaginando as Veras, as Anas e as Marias perdidas aí pela periferia. Como eu queria ouvir todas elas, como eu queria que você fosse inspiração para todas elas. Muito obrigada pela sua fala, pelo seu conhecimento, por compartilhar tudo isso que você carrega dentro de si, seja através da sua fé, da sua paixão pela sua profissão ou das suas convicções políticas. Meu muito obrigado, viu, por essa sua generosa colaboração aqui, com a sua fala tão forte, tão cheia de significado para nós. Eu que agradeço muito a oportunidade, eu estou até emocionada porque se fosse para eu falar assim
boa parte da minha militância, eu falaria da educação, né? Que é uma outra paixão minha. E num dia nós conversamos, eu falei que estamos vivendo agora um tempo de educar os filhos da pandemia, né? Que como são as crianças pequenas que nasceram nesses últimos 2 anos, como são as mulheres e as famílias depois dessa pandemia. Então, muita coisa ainda para a gente estudar, muita coisa para a gente discutir. E eu agradeço imensamente esse espaço. E você Esses temas. esse tema é uma coisa assim que me encanta, né? A gente precisa descobrir alternativas para falar sobre isso. Quero terminar com uma frase da Angela Davis, uma mulher ativista, né, dos Estados Unidos, que ela diz que quando uma mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. Então, espero que eu me movimentando ajude que outras e outras mulheres negras venham também fazer essa discussão, que só tem sentido, é outra filosofia africana, né? O Ubuntu, né? Eu sou porque nós todos somos. Só tem sentido a vida se todos nós pudermos ter vida em abundância. Então, uma mulher levanta, puxa outra mulher que se levanta, puxa outra mulher que se levanta. Eu seguro a mão a minha mão na sua mão, para que juntas nós possamos fazer aquilo que eu não posso fazer sozinha. Gratidão. Ubuntu, Vera! Ubuntu! Em nome do Grupo Mulheres do Brasil, do Núcleo Campinas e Comitê Vozes, eu agradeço a presença da Vera imensamente por compartilhar todo esse conhecimento, essa vivência, essa generosidade que ela carrega em si, por ela nos prestigiar com a sua história, que com certeza irá inspirar muitas outras Veras, Marias, Anas a ingressarem na vida pública. Agradeço também ao nosso patrocinador, a Intot, Escola de Idiomas de Campinas, localizada em Barão Geraldo, que já formou mais de 10 mil alunos. A Intot proporciona aulas super interativas para desenvolver as habilidades de fala, entendimento, leitura, escrita, de forma dinâmica e prazerosa. Agradecemos a você que nos acompanhou até aqui. E eu te peço que também venha compartilhar conosco a sua história e venha inspirar mais e mais mulheres a ingressarem na vida pública. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, Beth. Tchau, Vera. Até a próxima. Até!